Ok, pessoal, boa tarde, tá? Vamos gravar essa aula aqui para os alunos do Colégio Estadual Professora Maria Pereira de Vasconcelos, tá? É destinada aos alunos que vão fazer o Enem, tanto valendo quanto treinando. Então, seja, os alunos do segundo ano, terceiro, primeiro, tá? E que estudam comigo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos desmistificar alguma coisinha, tá? Olha lá. Escrever não é dom, tá bom? Que eu só não escrevo bem, eu não sei escrever, isso não existe. Não existe uma coisa fixa. Existe você se esforçar e começar a escrever. Ninguém na vida começou a escrever, tá? Então, é certo que um tem que se esforçar mais, outros menos. Por quê? Porque tem pessoas que escrevem desde criancinha, outros ainda estão escrevendo, ok? Escrever é uma atividade que pode ser treinada e melhorada a cada dia, tá? Então, você começa escrevendo hoje, amanhã você escreve de novo, depois você escreve de novo. Procure escrever mais, dar a sua opinião mais, procurar argumentar sobre tudo que você vê, que você vai ver o quanto que você melhora. Tá bom? Então, em cima disso que eu estou falando, escrever depende de cada um. Depende do seu esforço. Depende da tua vontade de passar no Enem, de passar numa prova de concurso e assim por diante. Então, para a gente começar a escrever bem, vamos ver o que vocês são avaliados. Né? Na competência 1, vocês têm que demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Ortografia, acentuação, concordância nominal, concordância verbal, e a repetição de palavras, saber se você tem uma variedade de palavras, também a gente olha isso. Tá? Então, essa é a competência número 1. O certo era alunos do terceiro ano, nessa competência aqui já garantiu os 200 pontos. Competência 2, compreender a proposta de redação. Qual é a proposta? Dissertação argumentativa. Então, você tem que colocar nessa estrutura de dissertação argumentativa. Verbo na terceira pessoa, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tudo isso é avaliado nessa competência 2. Tão como aplicar conceito de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Tá? Várias áreas de conhecimento, matemática, história, geografia, ciências, dependendo do tempo, direito, constituição, são coisas da vida, são várias áreas de conhecimento. Então, quanto mais amplo for você apresentar seu conhecimento, melhor será a sua nota. Tá? Então, tem que desenvolver o tema de maneira bem lúcida e objetiva. Não esqueçam disso. Tá? Claro, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Introdução na introdução, argumento no desenvolvimento, proposta de intervenção lá na conclusão e assim por diante. Tá bom? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Na competência 3, o que resumimos? Nós estamos avaliando se você está dando conta de defender sua tese, colocado lá na introdução.
Essa competência 3 aqui é saber qual a competência que você tem de defender sua tese, ou seja, selecionar um dado, uma citação, para que dê certo para a sua defesa da sua tese. Tá? Aí você vai relacionar, organizar, interpretar as informações dadas pelos textos, né, fatos, opiniões e assim por diante, e colocá-los no papel. Tá bom? Essa é o que nós vamos avaliar na competência 3. Na competência 4, você vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que nós vamos avaliar aqui? Se você está conseguindo ligar horizontalmente e verticalmente a sua redação, a sua dissertação. Está ligando os parágrafos, se você está usando palavras para buscar informações que está em outra argumentação, na contra-argumentação, se você consegue buscar o tema, porque lembrando, tema é uma coisa, tese outra. Né? Então você tem que saber qual é os mecanismos linguísticos que nós chamamos de anáfora e catáfora você usa na sua redação para que você possa ter entendimento. Tá? Moleza, eu acho que essa competência 4 aqui é moleza. Tá? E, por último, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tá? Então, você vai elaborar uma proposta de intervenção para que defenda, que resolva a problemática criada quando você colocou a sua tese, o seu ponto de vista. Tá bom? Daí você garante os 1000 pontos. Tá bom? Então, vamos começar. Tipologias textuais. Nós temos, né, o texto narrativo, quando narra uma situação. O texto descritivo é quase um texto narrativo, só que é atemporal. O tempo não passa. O texto trabalha só em cima de descrição. Tá? E o texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto dissertativo. Então, quais são os textos dissertativos que nós temos? Nós temos crônica, artigo, ensaio, tudo isso pode ser textos dissertativos. Nós temos o editorial, ensaio editorial, artigo, tudo isso. Crônica também são textos jornalísticos, né? Resenha também, que eu vou pedir uma para você, pedir uma, né? Carta, crítica e o que nós vamos trabalhar, a dissertação argumentativa. Então, o conceito: dissertar é debater, discutir, questionar, expressar o nosso ponto de vista, qualquer que seja ele. Desenvolver raciocínio, desenvolver argumentos que fundamentem nossa posição. Polemizar, inclusive, com opiniões e com argumentos contrários aos nossos. Estabelecer relações de causa e consequência, tá? Que é onde nós trabalhamos ali, falei para vocês da competência 4, tá? Dar exemplo, tirar conclusões, apresentar um texto com organização lógica da nossa ideia. Ou seja, você não precisa ficar com medo. Eu vou colocar aqui que sou a favor da maconha, da liberação da maconha. Aí ele vai tirar a nota minha. Não. Ele está avaliando a organização das suas ideias. Se você sabe organizar suas ideias, você sabe colocar você a favor da legalização da maconha, muito bem, mas saiba defender. Ele vai saber se você vai ter uma organização lógica para defender, colocar seus argumentos e fundamentar esses argumentos também. Tá? Então, a estrutura. Como tem que ser a estrutura? Primeiro, nós temos que ter uma introdução, depois nós vamos ter um desenvolvimento e, por último, uma conclusão. Ok? Na introdução, o que vocês têm que fazer? Sempre vai ser o primeiro parágrafo. Na
a redação lá do Enem é o primeiro parágrafo. Sempre busca o tema, parafraseie o tema, procure parafrasear. Não é uma obrigação, mas melhor, é uma estrutura que eu estou colocando aqui para que você possa chegar e ter como começar a escrever. Tá? Então, começa como? Parafraseando o tema. Ponto. Você apresenta sua tese, que é o tópico frasal da sua introdução. Tá? É a posição sua diante do tema. Tá? Sempre você tem que deixar claro sua posição diante do tema. Deixou claro, perfeito. O competência 2 vai estar normal. Faz um breve resumo do que vai argumentar. Então, ou seja, você vai fundamentar a sua tese, o seu tópico frasal, e em cima disso você vai explicar com pouquíssimas palavras, fundamentar a sua defesa, o que você vai colocar como defesa para a sua tese. Tá? Então, por isso que é bom você planejar. Tá bom? Olha só. Vou pegar uma redação de um aluno que tirou nota 1000 no tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Pessoal, primeira coisa, você tem que interpreta o tema e escreva, tá bom? Então, a atividade extra desse ciclo. Pega esse mesmo tema aí e produza a sua redação e me mande até segunda-feira para que você ganhe 2 pontos extras, tá bom? Então tá dado aí o ponto extra. Quem vê o vídeo vai saber do ponto extra, vai me mandar até segunda-feira. Tá ok? Como eu vou escrever? Estou ensinando. Se deu uma vez, não entendeu? Passa o vídeo de novo, veja de novo o vídeo, vai pausando. Faça que o bom da videoaula é isso. Vai pausando, você vai anotando tudinho, tá bom? Olha só o primeiro parágrafo. No livro de 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Olha só, ele começa com a citação de um livro, tá, de George Orwell, que, claro, ele selecionou, organizou para colocar aqui, ó, na introdução, para ele apresentar sua posição, sua tese diante do tema. Tá? Você vê que ele já mostra que ele entendeu a proposta da redação e já interpretou e está desenvolvendo o tema. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera as notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Olha só, até aqui ele pegou de onde ele pegou isso? Ele pegou dos textos motivadores, tá? Ah, não pode pegar? Claro que pode. Só não conto, mas pode poder pegar. Você deve pegar, porque é daí que você monta a sua argumentação. Claro que não deve ficar só uma cópia legítima dos textos motivadores. Você tem que saber usá-la a seu favor. No caso aqui, ele cita o livro, ainda coloca o que acontece no livro. Claro, vocês podem ver que é a favor do tema que ele está desenvolvendo. E agora vem a argumentação dele, a fundamentação dele em cima do livro e do tema. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial
corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. Então você vê que ele deixa clara a posição dele. Ele deixa claro que as pessoas são facilmente manipuladas, tá, pelo mundo cibernético. Tá bom? Então, olha só, simples, uma introdução simples, e você pode usar e fazer. Continuando, nosso desenvolvimento. Primeiro, é nesse lugar aqui que é o espaço para listar os dados, ou seja, fundamentar, reforçar a sua tese, tá? Através dos argumentos. Tá? Engloba argumentação mais fundamentação. Você vai argumentar e, claro, e fundamentar através de quê? De dados, de citações, de exemplos que todos sabem. Tá ok? Parte mais consistente do texto, gente, é aqui que todas as 4 competências, das 5 competências avaliadas, é aqui que passa as 4 competências. 4 competências está avaliado no desenvolvimento. Tá? Então, é muito importante vocês derem valor a mais na argumentação e na fundamentação desses argumentos. Vamos ver o argumento do menino. No primeiro parágrafo da argumentação, ele coloca assim: em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Ó, ele coloca aqui o que todo mundo sabe, tá? Que as tecnologias, você busca um calçado, aquelas propagandas que aparecem onde você entra vai ser o quê? Sobre calçado. Se você procura um celular, as propagandas que aparecem nos joguinhos e outras coisas, vai aparecer o quê? O celular. Isso é o quê? Já mostra que esses conteúdos estão todos filtrados conforme você mexe no negócio. Epa, voltou demais. Volta aqui. Então, vamos lá. No segundo parágrafo do desenvolvimento, ou seja, nós estamos no terceiro parágrafo, ele fala uma citação. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman. Onde ele vai tirar isso? Na própria prova, que ela é uma prova interdisciplinar. Então, na própria prova, tira isso. E daí você consegue usar a teu favor. Olha só, primeiro ele coloca, né, de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação, conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação, semelhantes vista em 1984. Você vê que ele liga aonde? Lá no primeiro parágrafo, ligou a sua argumentação. Lá o primeiro parágrafo já há uma ligação e há uma ligação também com o parágrafo anterior. Aqui está a argumentação dele. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Você vê que ele retomou o parágrafo anterior através de uma citação. O que é isso? A fundamentação do argumento dele aqui. Tá? No terceiro parágrafo do desenvolvimento, ele coloca assim: por conseguinte, presencia um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética, a observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele. O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas
e fechar os olhos para as diversidades de opções disponíveis. Então, você procurou aquela coisa, ele coloca exemplo, continuando o que ele colocou. Você colocou procurou aquele produto e esse produto fica filtrado e ali filtrado isso só fica foco naquele tipo de produto e acaba você não tendo mais a diversidade. Tá? A mesma coisa é os manipuladores que acontece. As pessoas ficam manipulando. Estou falando de consumo, mas isso pode ser na política, isso pode ser na saúde, a época de pandemia agora. Se você ficar ligado somente a um canal só, você vai ver só um tipo de informação. Vocês podem observar isso. Mas a partir do momento que você passa a ver vários tipos de notícias, você então começa a ver outros rumos, outros caminhos. E é assim que o menino coloca, mais uma vez, o que interessa aqui, ó, diversidade de opções disponíveis, ou seja, não precisa fundamentar, porque isso aqui é claro, tá aí, existe, é um exemplo, tá bom? E daí nós vamos para a conclusão, né, que é o último parágrafo do texto. Tá? Em geral, toma a tese inicial e a reforça. Tá? Então, você pega lá, começa para como? Retoma a tese inicial, retoma o tema, a tese, e depois fundamenta, faz um breve resumo do que você já argumentou. E o que não pode faltar, a proposta de intervenção. Tá? Então, isso que você tem que se preocupar mais na sua conclusão. Então, olha só. Portanto, sempre procure começar aí por isso, diante de tudo que foi dito, diante de tudo que se viu, tá? Você coloca sempre, por isso é para quê? Para retomar tudo que você disse antes, na sua conclusão. É místico que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Olha só, ele já começa com a proposta de intervenção. Tá? Para que isso? Ele apresenta que é o tópico frasal dele, é místico que o Estado tome providência para amenizar o quadro atual. Então, daí, o que você faz? Tem que fundamentar, não é só colocar o tópico frasal. Argumentar, fundamentar e assim por diante. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e Cultura MEC crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Você vê que dentro da própria proposta de intervenção, ele retomou a tese dele. Tá? Muito inteligente esse moço aqui que fez essa redação. Nota 1000 no Enem. E ele termina assim: somente assim será possível combater a passividade de muitos do que utilizam a internet no país. E, ademais, você vê que aqui ele já coloca a opinião dele em já uma consequência da proposta de intervenção. Estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 1984, as novas tecnologias estão construindo o cidadão no século XXI. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui ver o que é tópico frasal, né? Ou seja, tese é a síntese da argumentação de cada parágrafo. Você vai ler um jornal, você não tem tempo de ler o jornal todo, o que você lê? No começo de cada parágrafo, tem bem dizer o resumo de tudo que vai estar ali naquele parágrafo. No começo da notícia, o primeiro parágrafo
é o tópico frasal de toda notícia. Você lê ali o primeiro até o ponto final, o tópico frasal, você vai saber do que se fala. Pode ler a outra notícia, porque dali, se a notícia se interessar, você lê ela toda, que é a separação de todas as ideias, argumentos que o repórter vai colocar ali. Tá? Então, mas no começo é o quê? Assim, você só lê o começo e vai lendo, você lê o jornal todinho, sabe o que falou no jornal todinho, em menos de 10 minutos, só lendo o tópico frasal. Então, geralmente, ele fica no início, geralmente, tá, gente? Não é uma regra, mas geralmente fica no início do parágrafo. Tá? E é uma frase geralmente curta, tá? Nada de muito grande, porque você pode acabar perdendo espaço na sua redação. Um exemplo aqui. Ó. Cada candidato tenta encontrar meios de atingir a população em seu benefício. É o tópico frasal. O que você tem que fazer depois? Fundamentar isso, argumentar sobre isso. Olha só. Alguns usam a religiosidade para impressionar os mais beatos. Outros fazem da humildade e da simplicidade sua bandeira. De um modo geral, investem muito dinheiro em suas campanhas, que normalmente são conduzidas por agências de publicidade, tá? Então é isso daí, tá? Espero que tenha ajudado vocês a escrever aí agora. Agora é começar a escrever. Se qualquer coisa, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas, tá? E começar a escrever. Ler e escrever. Ler e escrever. Não tem como escrever se você não tem o que escrever. E só tem como ter o que escrever se você ler. Então, tá aí a palavra de Saramago. Aprender a escrever é aprender a pensar. Tá bom? Então, um abraço a todos. Não esqueça do ponto extra que está no meio lá do vídeo que eu passei, tá? Bye, bye.